passei alguns anos nessa vida empreendedora, mais uma vez sendo humilhado por uma pessoa que detinha o poder econômico e que não ouvia que a gente tinha que ir em outra direção e que era só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Até que depois de um tempo eu falei, cara, eu preciso voltar, né? Me formei, comecei a pensar, e aí eu falei, ó, vou voltar para o mundo empresarial. Aí eu encontrei a Topos. O que a Topos me deu, o qual eu sou grato a Rubem, a Walter. Putz, cara, o que esses caras fizeram por mim, mesmo que não tenha sido assim, tipo, estou fazendo por você, mas o que eles fizeram em alguns momentos por mim, em alguns momentos comigo, é impagável. Ganhei o Prêmio Nacional de Inovação, eu vivenciei muitas experiências, eu voltei, né, a consolidar e dar robustez à carreira. Só que lá também eu tinha os meus desafetos, né? Algumas pessoas que pensavam diferentes e que não é o problema pensar diferente. O bom é pensar diferente, mas quando você fala, não, tira um pouquinho aí, não, tira um pouquinho aí, diminui um pouquinho aí, qualidade não, aí eu não, por isso não, eu não abro mão de ser o melhor. Mas tive mais uma vez algumas pancadinhas do tipo, você não tá ganhando essa notoriedade ou esse ganho econômico porque não se confia ainda no que você pode fazer. E eu tô falando muito isso porque eu vi no LinkedIn uma fala que era exatamente nesse sentido, né? Tipo, muitas entrevistas elas acontecem olhando o que está escrito no currículo do que foi feito e não essencialmente falando, vamos analisar o que pode vir a ser feito, o potencial, porque toda a minha vida eu não estava pronto, eu não entrei na Topos pronto, eu não iniciei a Guerin pronto para fazer o que eu via fazer, e eu fiz coisas grandes. Na Gol, eu não entrei na Gol pronto, tipo, eu sabia muito, mas o que eu fiz na Gol foi mais do que eu teria entregue se eu tivesse só olhando para o que o meu currículo tinha. Então, eu queria que as pessoas, elas confiassem mais no potencial das outras, mais do que no currículo delas. Porque eu tentei todas as vezes que eu entrevistei alguém, ou todas as vezes que eu contratei alguém, ou que eu desenvolvi alguém, eu sempre estava pensando no potencial da pessoa. E quando eu dei não a alguém, de não contratar, não recrutar, não selecionar, eu sempre tentei valorizar muito o que a pessoa poderia ser. Tipo, eu poderia chegar lá, fazer uma entrevista, falar assim, eu quero fazer uma entrevista pro padeiro. A pessoa falava, putz, eu não sou padeiro, eu sou açougueiro. Eu falava, cara, que bom que você é açougueiro, continua, vai. Infelizmente a vaga não tá pronta pra você. Porque uma vez, um filho da puta, eu vou xingar, vou falar, quando eu tava iniciando minha carreira, eu fiz uma entrevista, ele falou, não, você não tá apto, você não tá. Tipo, e eu não vou lhe dar a chance. Eu falei, putz, cara, mas tô aprendendo tudo que eu preciso. Eu só preciso entrar e ter o tempo necessário. Não tá. E talvez o cara realmente estava certo. Pra mim ele foi, e isso é pra mim, não que ele seja isso. Tá? Era um cara de uma empresa que eu acho que era até suíça, de desenvolvimento lá, em PHP. E eu tive uma negativa. Putz, talvez era o certo, né? Mas olha tudo que eu construí depois. Talvez se eu tivesse tido aquela chance pelo potencial que ele não teve habilidade para assimilar, talvez eu tivesse entregue algo, porque todo mundo que me deu uma chance não se arrependeu. Não se arrependeu. Eu posso ter brigado com um ou com o outro, mas quem me deu a chance não se arrependeu. Eu cumpri a missão
com muito zelo, esmero e excelência. E, enfim, então aconteceu isso. Eu sei que eu não estava pronto em vários momentos, e eu já cometi gafes que são ridículas. Eu olho para elas e eu falo, cara, você realmente não sabia, entendeu? Do tipo assim, para ficar muito claro, onde fica a Itália? Eu falar, fica na Ásia. Fala, pô, cara, a Itália fica na Europa. Ou então, onde fica a Argentina? Eu falar, na América Central. Na minha idade eu não posso cometer uma gafe dessa. E eu cometi gafes dessas. Talvez eu tenha cometido muitas gafes assim durante as próprias entrevistas. Mas eu nunca penalizei ninguém por ter cometido esse tipo de gafe comigo. Eu dei o espaço para que a pessoa falhasse e eu desenvolvesse ela, mesmo que durante a entrevista chegar e falar assim, olha, sobre aquilo que você falou, tem um equívoco aqui, dá uma olhada. Porque eu minimamente gerei um valor muito melhor do que não responder o e-mail ou sair da reunião e fazer um comentário no corredor e eu estar lá no corredor e ouvir. Enfim. Então, uma outra coisa que aconteceu foi quando eu saí da Radical, né, que eu passei esse meu interstício corporativo, e eu tentei me aproximar de alguém que eu admirava de novo, né, que era uma produtora, e eu passei por aquela situação de não ser valorizado, tipo, ó, não, cara, você é um merda. Aí foi isso que as pessoas falaram, só que elas usaram outras palavras, ou às vezes nem usaram palavras, falaram isso com uma ausência, uma omissão, um desprezo. E eu fui lá e fiz a Alpha Centauri, eu fiz a minha produtora, eu fiz shows, eu ganhei dinheiro, eu respeitei as pessoas, eu tratei as pessoas como eu queria ser tratado e as pessoas me agradeceram por isso. Só que sempre teve esse aspecto, o poder econômico movia e move e moverá o mundo capitalista. Não adiantava eu pegar as bandas como eu fiz, eu pegava as bandas e no camarim das bandas tinha coxinha, pãozinho, refrigerante. Eu nunca tive, ninguém nunca me deu isso, cara. Talvez seja um equívoco eu falar que nunca, mas em 99% das vezes em que eu fui o receptor, não tem isso. Tem do tipo, chegue, se vire, descubra onde é o camarim. Mas quando eu fiz o evento, eu proporcionei isso para as bandas. Mas o poder econômico ganhou. Não foi esse meu socialismo que ganhou. Foi o capitalismo. Eu não consegui fazer mais shows. É assim que é a porra da vida. E aí, enfim, né? Então, fui avançando, entrei na Topos, tive meus desafetos e continuei na Topos até o mundo acabar, né? Fui pra Guerin, que era Topos em algum aspecto, nasceu da Topos, e quando o mundo acabou, eu ainda tive uma outra chance, que a ADN me acolheu. Na ADN eu nunca tive, assim, desafeto, nada, tipo, o pessoal me acolheu bem. Acho que era uma empresa que estava no estágio de maturidade até maior, de já ter um modelo. Eu até falava muito isso, pô, o modelo da ADN é um modelo que está redondo, está funcionando. Me abriram espaço, me valorizaram financeiramente e me permitiram, né, vir para um ambiente online, quando o mundo tinha acabado, na pandemia. E depois a Gol, que também mais uma vez eu fui acolhido e em alguns momentos, infelizmente, o acolhimento não existiu. Mas voltando para falar sobre mim, então sempre foi isso, né? Eu cometendo as gafes porque eu não era tão bom naquilo que estavam me pressupondo naquele momento, mas eu indo lá e dando a volta por cima.
eu indo lá e mostrando que sim, eu podia ir. E eu fui mais longe do que muitos daqueles que me deram não. E talvez isso aconteça, né, de forma recorrente, até que eu chegue onde eu tenho que chegar. Eu acho que eu ainda vou dar alguns passos grandes. Eu acho que eu deveria explorar mais a veia empreendedora. Eu acho que eu tinha que largar tudo e falar assim, ó, eu tenho que investir em mim, mesmo que eu não tenha dinheiro. O meu tempo é mais valorizado que o dinheiro, e esse investimento de tempo ele terá retorno. Porque se eu tivesse investido mais em mim, na Radical, eu teria continuado na minha profissão músico independente da Radical. Se eu tivesse investido mais em mim do que depois eu vim trabalhar com outra produtora, com a Atrito, tivesse continuado a Alpha Centauri, talvez eu teria ganhado mais. Se eu tivesse em alguns outros momentos realmente falado assim, cara, investe em você mais do que essa pessoa, eu teria ganhado mais. Se hoje eu tivesse investido em mim, eu poderia estar passando necessidade financeira, mas em algum momento a chave viraria. E quando a chave virasse, ela viraria onde eu estaria lá, do outro lado do poder econômico. Mas olha que contradição, filho da puta. Então o desejo de todo oprimido é oprimir? Não é o meu desejo. Eu não tenho o desejo de oprimir. Eu tenho o desejo de desenvolver as pessoas e ser para elas algo que não foram para mim. E eu faço isso sempre. Eu faço isso hoje. Eu fiz isso no meu passado. E eu tenho certeza que as pessoas que trabalharam comigo sobre a minha liderança, todas elas, pelo menos as que eu escolhi, pelo menos, porque as que eu não escolhi, aí a própria não escolha já é um motivo de possível aversão, né? Mas eu tenho certeza que muitas das pessoas que eu pude desenvolver e ajudar, elas vão agradecer. Pelo menos eu trabalho para isso. É isso, amor. Essa foi a minha vida de meu efeito sanfona. Eu tô grande, aí vão lá e me empurram, me amassam, vai dizer assim, não, você é pequeno, então me apequenam, então me aperta. Eu falo, tá bom, eu vou aceitar. E aí eu volto a crescer no efeito sanfona. E aí o efeito sanfona estica, só que não tem mais como crescer com aquele corpo. Eu tenho que quebrar de novo, como se fosse um artrópode, uma lagosta, um siri. Eu tenho que quebrar a casca externa. E depois consegue esticar mais. Pra esticar mais. E quebrar essa casca externa dói, né? Mas esse efeito, ele é dolorido mesmo, porque uma hora você ganha um Prêmio Nacional de Inovação, na outra hora você